Olá, comunidade Bots Brasil. Que prazer e privilégio estar conversando com vocês. Eu sou o Danilo Almeida. Eu sou o Augusto Carvalho. Nós somos analistas do Banco do Brasil. A gente trabalha na diretoria de negócios digitais, desenvolvendo chatbots. E hoje a gente está aqui para contar uma história do WhatsApp, o Pix no WhatsApp do Banco do Brasil. Bom, no Banco do Brasil você consegue enviar dinheiro em 30 segundos, aproximadamente, em 3 passos pelo WhatsApp, né? Mas mais do que contar isso para você, a gente quer compartilhar um pouco das lições aprendidas para a gente ter desenvolvido essa jornada. Porque às vezes acontece da gente ter uma boa ideia, aplicar e isso ser um sucesso, né? Mas também isso às vezes é sorte. E como a sorte não aparece para a gente de segunda a sexta, no horário comercial, a gente teve que aprender algumas metodologias para chegar até aqui. E aí a gente estava fazendo esse exercício de reflexão, né? Tentando achar a chave disso, e a gente lembra ali de 2017, tá? Porque é o ano que eu e o Augusto a gente se conheceu fazendo chatbots. O Augusto é um programador exímio, assim, daqueles brilhantes, sabe? Eu tenho lá minhas habilidades de redação, e aí ele foi convidado para fazer o primeiro protótipo de chatbot no Banco do Brasil, e eu fui meio de entrão assim mesmo, e a gente participou assim daquilo que viria a ser o primeiro corpus de conhecimento a atender os clientes em mídias sociais. O Banco do Brasil, inclusive, foi o primeiro banco a ter um bot atendendo clientes, né? E aí a gente já estava se familiarizando ali com esse universo. Queria compartilhar com quem está entrando na área agora, que para nós foi uma espécie de senso de oportunidade, de curiosidade, e que rendeu bons frutos para nossa carreira. Então, por isso que a gente ficou tão empolgado com isso e está nisso tão forte até hoje. É, e basicamente, naquele período, a gente que já trabalhava na equipe de mídias sociais tinha aquele problema de ter uma fila de atendimento muito grande, muito tempo para a primeira resposta, e o chatbot ele já permitia melhorar muito esse cenário, né? Mas a ideia por trás disso era que quanto mais conhecimento ele tivesse, mais eficiente ele poderia ser. Então a gente de alguma forma colocava ali aquele formatinho perguntas frequentes, FAQ. Então o nosso bot, a primeira parte de conteúdo que a gente pensou para ele foi um pouco derivada desse universo, né? E aí, hoje a gente tem o Pix, que é um serviço de pagamento de transferência, né, basicamente. E como é que essa vontade de fazer pagamento e transferência reverberava no nosso bot naquele período, né? Naquele período, as transferências para outros bancos se dava através de TED ou DOC, que são serviços financeiros, e as pessoas às vezes tinham um problema com esse serviço e realmente reclamavam lá nas mídias sociais, e cabia ao bot dizer para elas como funcionava um DOC, que tinha um limite para fazer aquilo, que tinha um horário, e a pessoa se servia ali daquele dado para conseguir entender o que aconteceu com ela, né? Já era bacana, porque era melhor do que ir até uma agência para descobrir isso, né? No entanto, a gente já percebia que deveria ter alguma forma um pouco melhor de tratar aquilo, e para nós também foi um processo de aprendizado, né? Esse primeiro corpus de conhecimento. Só que isso a gente percebeu, por exemplo, a necessidade de criar uma equipe especializada para fazer esse trabalho, e quando teve uma virada de 2018 para 2019, aí, meu amigo, por favor, o próximo. Chegou o WhatsApp para a gente e realmente foi uma crescida muito grande na escala do nosso trabalho, né? Porque o universo do WhatsApp, as pessoas já falavam com 4004, que é o número do Banco do Brasil, no entanto, não tinha um atendimento pronto ali para receber, né? E a, era muito plural os assuntos que as pessoas conversavam com o bot no WhatsApp. Teve uma necessidade da gente revisitar o processo que a gente criou o primeiro corpus e falar, olha, aqui a gente não consegue ir um pouco além, e a gente já tinha alguma experiência para pensar numa arquitetura diferente, né? Os nossos fornecedores, eles também incrementaram o serviço ao longo desse período, e aí nos permitiu criar uma arquitetura que levasse em conta o contexto da conversa. Então, a partir daí, por exemplo, se uma pessoa me perguntasse uma dúvida sobre DocTed, a gente teria aquela resposta. Só que se na sequência ela perguntasse, mas qual que é a tarifa? E a gente poderia saber que era DocTed, que era o cerne do assunto, e de alguma maneira oferecer um atendimento um pouco mais qualificado. A gente está falando desse recorte porque se não fosse isso, a jornada que a gente veio a desenvolver, que foi até premiada, ela não seria possível. A gente precisou revisitar assim a maneira de pensar esse problema
e a solução que a gente estava propondo para o cliente, né? Então, aqui a gente já começou a ter um bot que guardava contexto, que fazia algumas transações, como consultas, a gente começou a ter a necessidade de desenvolver mecanismos de segurança, né? Enfim, na verdade, essa necessidade veio antes. Quando o serviço foi lançado, a gente já estava nesse contexto muito mais maduro para conseguir imaginar que a gente poderia fazer uma transferência através do WhatsApp, né? Bom, passando Lembrando então esse que período... o primeiro bot ele estava lá no Facebook Messenger, né? E lá, não só por questões de segurança, até pela interface ser diferente, as coisas rodavam de um jeito diferente lá. E com o tempo a gente foi ganhando maturidade, né? O corpus, você sabe que ele vai evoluindo, e se você não tiver uma metodologia ali para fazer a curadoria disso, fazer a redação, as coisas elas ficam sem padrão, não fica um bot legal. E aí esse bot onde está a jornada do Pix hoje, ele foi um bot que já começou com esse aprendizado de mais de 2 anos aí que a gente teve fazendo bot lá no Facebook Messenger, e já com algumas evoluções em relação à autenticação do usuário, a forma com que as transações rolam ali dentro da arquitetura. Então foi um ganho muito legal de tecnologia e de técnica também da parte de curadoria. Sem dúvida. Inclusive, só para fazer um recorte, foi aqui também que a nossa carreira, aquilo que a gente plantou ali no conhecimento um pouquinho antes, a gente já pôde colher ali na frente, foi um momento muito importante para a nossa trajetória pessoal mesmo, né? E aí vamos falar mais objetivamente do nosso caso aqui, que foi o Pix no WhatsApp do Banco do Brasil. Bom, a ideia surgiu porque a criação, na verdade, é do Banco Central, que é o nosso regulador, é uma espécie de pai para a gente, sabe, que a gente só obedece. Então, tem as normas do Banco Central e os bancos têm que cumprir. Esse novo mecanismo poderia nos parecer assim, só uma obrigação, né? Mas, assim, a gente já percebeu que seria parte de um ecossistema financeiro muito relevante e irreversível, e que se a gente tivesse soluções aderentes à realidade das pessoas, a gente seria mais pertinente no mercado. Então, já nasceu, quando o Pix já veio, a gente já tinha vontade de promover, aliás, a gente já fazia transferência entre contas do Banco do Brasil pelo WhatsApp, enfim, a gente imaginava que ali era um ambiente onde as pessoas eventualmente cobrariam as outras, enfim, fariam transferência de arquivo, então por que não de recursos e assim por diante, né? Então, por mais que fosse uma obrigatoriedade, a gente já entendeu como uma oportunidade já de pronto. E o Banco Central teve um processo de uma cadência de quase um ano, né, para o desenvolvimento dessa solução, no qual várias equipes do banco participaram. Eu e o Augusto, a gente trabalha na equipe que desenvolve os chatbots, né? Teve uma galera que cuidou da parte de infraestrutura, da parte de critérios técnicos, de entender como é que funcionava esse sistema, né? E a gente entra nessa brincadeira. Primeiro, que é legal falar que a gente faz parte de uma equipe maravilhosa, então, se não fosse por eles, a gente também não teria sucesso nenhum. Mas a gente entra nessa brincadeira quando os clientes já sabiam mais ou menos o que era Pix, ou seja, começou a surgir esse assunto. Poucos meses antes, mas basicamente começa a ser um assunto recorrente para a gente tratar a partir do momento que isso está na boca do povo, não precisou lançar, né? Gente, vocês devem se lembrar de alguma celebridade na televisão convidando vocês a cadastrar uma chave Pix. Vocês nem sabiam que era esse assunto. E o porquê disso é que os bancos procuravam manter os seus clientes, fazer com que seus clientes cadastrassem os dados pessoais, as suas contas, né, naquelas instituições. Isso seria uma maneira de retenção, né? Então, as pessoas já começaram a entender o que era Pix. Existia um conhecimento meio coletivo ou um interesse sobre esse tema. E isso reverbera em bots, né? Vocês sabem. Então as pessoas começaram a perguntar de Pix no bot, a gente já precisava ter conteúdo, mesmo que não tivesse ali a solução ainda. Então aqui a gente tem um histórico de momentos em que a gente falou de Pix mesmo antes de desenvolver um tratamento ou a transação propriamente dita, né? A pessoa poderia perguntar de Pix no bot, teve um processo também de pré-cadastro de chaves Pix, a gente induzia isso na nossa saudação, dizendo, olha, vem cadastrar a chave Pix e tal, tinha premiação e tudo mais. Se a pessoa falasse de transferência, Pix já era uma opção para ela consumir aquele conteúdo e depois chegar nas outras opções de transferência, e inclusive até algumas outras ações de feedback. E aí esse processo ele vem um pouco anterior ao lançamento da transação e já era um processo de curadoria, né, de criação de conteúdo e tratamento disso. Um negócio legal apontar é que a gente já fazia curadoria de diversos assuntos ali, né, utilizando o Watson,
E a gente aproveitou toda a estrutura de intenções, de entidade, tudo aquilo que a IA já sabia sobre pagamento e transferência para incluir ali o Pix como a nova possibilidade para o usuário utilizar e naturalmente já ir conhecendo a solução, já ficar esperto para o que estava vindo ali para ele conseguir utilizar dentro do canal. Perfeito. E aí chega no momento de que a coisa vem na mão na massa, né? Bom, o que a gente tinha aqui? A gente já tinha um corpus de conhecimento que permitia colocar essa transação. A gente tinha uma base de informação para poder entender qual era a natureza do serviço Pix, mas a gente precisava, na verdade, era entender como isso poderia facilitar a vida do usuário, né? Então foi um processo de transcrição daquele universo. E esse desenvolvimento da transação, ela se deu de uma maneira lá em novembro de 2020 e foi numa dinâmica de uma imersão muito profunda. A gente ficou 5 dias aqui grudado numa streaming assim mesmo, pessoal de Brasília, gente daqui, gente de tudo que é lugar aliás, tinha gente de vários estados trabalhando nesse processo. Mas o que a gente faz, né? E essa é uma das principais metodologias que a gente utiliza para a criação. A gente pensa em cenários ou casos emblemáticos, são casos hipotéticos de uso daquilo. Então, na prática, a gente considerou uma Dona Maria. Dona Maria é uma tiazinha do WhatsApp, tá? É aquela pessoa que, se você perguntar se gosta de tecnologia, ela diz que não, mas ela te manda GIF o dia inteiro, ela está em tudo que é grupo da família, ela conversa muito no WhatsApp, mas ela não entende aquilo necessariamente como uma tecnologia, ela só usa, né? Ela é minha mãe, tá? Ela é a tia do Augusto, e são as pessoas que a gente já, de alguma maneira, entendia esse perfil. Ele é um perfil comum no nosso bot do WhatsApp, né? Então a gente pensou assim, então a Dona Maria ela vai querer fazer um pagamento de uma feira utilizando o WhatsApp. Era essa uma ideia possível de uso, né? Para que a gente pensa um caso assim bem prático, assim, para que a gente consiga excluir daquele universo de conteúdo que a gente aprendeu sobre todas as possibilidades do Pix e tchananã, aquilo que realmente tinha valor para a Dona Maria na hora de pagar alguma coisa, né? Então, me dá critério para poder excluir elementos que eu não quero tratar numa transação. O caso da Dona Maria foi um primeiro caso que a gente considerou. A gente considerou o caso do Gerdson, que era um colega que a gente almoça juntos, né? E ele, depois, quando ele paga no cartão dele, a gente tem que transferir, e aí todo mundo fica perguntando os dados da conta e tudo mais, e ele, enfim, é um saco, né? Aí ele vai lá e cria um QR Code já com os dados daquela cobrança, manda para a galera e todo mundo já manda o dinheiro para ele. A gente, poxa, isso daí é um outro caso que é muito bacana, porque a pessoa não precisa passar dados, né? Para alguém fazer uma transferência para ela. Então, a gente chama de geração de QR Code, de cobrança, e também a gente não ia deixar as pessoas que receberam a cobrança ficar sem pagar. Então, uma maneira de pagar aquela cobrança também no WhatsApp. Então, a ideia é que não entre em outro aplicativo e nem nada e muito rapidamente consiga compartilhar com o contato do banco aquela solicitação e aquilo já dá conta de fazer o que tem que ser feito. Então, é assim que a gente remove passos que a gente considera opcional, interessante, mas dentro de uma jornada conversacional, para que não fique longa, a gente consegue, com esses critérios, excluir certas coisas. Eu falei de 3 cenários e está implícito um quarto, que é a criação da chave Pix, que era uma premissa, né, para evoluir. Então, a gente já saiu daí, poxa, precisamos fazer 4 coisas dentro do nosso assistente, né? Foi assim que a gente elaborou, então, o primeiro plano de jornada, e desse processo a gente vai para uma segunda parte, que é a seguinte: a gente sai com algumas premissas, alguns norteadores, né? Então a gente combinou assim, ó, a gente vai solicitar a menor quantidade de passos para o cara chegar ao fim dessa transação. Ponto. Se eu pudesse ler mente, é isso que o bot faria, mas se não dá, tu vai perguntar o mínimo. Aí eu vou te mostrar um exemplo que isso é muito concreto. Uma chave Pix pode ser CPF, pode ser telefone, pode ser e-mail, pode ser chave aleatória. Chave aleatória. Né? Numa interface, tipo um aplicativo, como os bancos lançaram. Aliás, o Banco do Brasil é o único que tem a transação no WhatsApp, né? Então todo mundo falava de app e tudo mais, e ainda é o modelo, né? Você teria tipo uma espécie de linha onde você teria esse tipo de dado, CPF, telefone, tarará, e o campo para preencher esse dado, né? Numa conversa, muita gente poderia pensar, então pergunto qual que é o tipo de dado e depois o dado.
são 2 perguntas, a gente já falou, não, aqui não é caminho. Vamos dar um jeito de perguntar qual que é a chave Pix. Se o cara falar CPF, eu falo, então qual que é o CPF? Se ele falou o CPF já sei que é CPF. Se ele falou um telefone, é telefone, e assim por diante. E aí tem casos curiosos do tipo, um telefone pode ser a mesma quantidade de caracteres que um CPF, dependendo do CPF e tal. E a gente tem que interpretar isso também e tratar e desambiguar. O Augusto é o craque que, né, realmente quem me ajuda a considerar essas hipóteses, mas basicamente a gente parte de uma premissa que é uma premissa de uso mesmo, né? E depois a gente vai descobrir como é que a gente atende aquela necessidade. Tem casos em que a gente, de fato, vai precisar ser flexível com a nossa premissa, porque não conseguimos achar uma solução boa, né? Mas quando a gente consegue, como foi o caso do Pix, é muito legal. Então, há tratamento para tudo que é forma ali de capturar os dados do usuário, para que a gente só possa fazer uma pergunta para ele e lidar com a consequência disso. Uma outra coisa que era fundamental para nós é que, como houve um processo de pré-cadastro de chave Pix, foi importante a gente permitir que a pessoa continuasse na etapa que parou, né? Então, se a pessoa tivesse começado lá no app, em outros lugares, a depender da quantidade de dados que ela já tinha feito ou não, a gente permitiu, então, que assim que a pessoa falasse, eu quero enviar um Pix, a gente checasse se tinha chave Pix, se estava em processo de criação, que parte que estava, enfim, e direcioná-lo exatamente para o ponto do diálogo em que aquilo acontecia. Bom, essa parte de integração se dá da seguinte forma. O conceito a gente se integra de várias formas, como equipe, e também a integração de assuntos e interesses e jornadas no próprio bot. Esse processo se deu Hugo, você pode falar um pouco melhor desse processo, né, meu querido? Eu falo sim. Então, lá Porque no... você foi o mestre da integração. Ajudando bastante. A princípio, lá no banco, né, a gente, nos diversos canais de atendimento que a gente não necessariamente tem uma transação específica para cada um, né? Lá no nosso sistema legado, na verdade, existe uma operação só, muitas vezes, e a gente precisa adaptar, né, essas coisas que geralmente são feitas com um viés mais para a interface visual, para a interface conversacional ali do chatbot. Então, um botão que nem o Danilo explicou, um botão que o usuário seleciona o CPF, depois digita o CPF, ele vai ser convertido ou em 2 perguntas, ou numa pergunta só, já pedindo para o usuário digitar aquele tipo de dado. Então, não só nessa questão de coleta desses dados necessários para executar a transação, mas também na hora de exibir o resultado da transação, né? Muitas vezes no canal que eu estou visitando ali, eu não consigo enviar um arquivo, ou eu consigo. Será que eu vou enviar ali o comprovante para o usuário? Como é que eu exibo a mensagem de erro que a princípio era exibido num elementozinho visual lá do app? Então essas coisas elas precisaram ser adaptadas para dentro do WhatsApp, né? Com poucos recursos visuais ali disponíveis no momento, mas foram adaptadas. Então, vencida essa barreira de adaptação da transação, a gente começa a fazer essa integração com a nossa arquitetura que sustenta ali o canal, né? Então a gente precisa adaptar o middleware, fazer com que esse middleware consiga conversar com o canal, passar o resultado da transação, mexer com a autenticação do usuário, confirmar todo esse processo, fazer um onboarding do usuário. Então, todo esse tipo de coisa teve que ser integrada. E aí esse serviço já estando disponibilizado, né, já dentro da arquitetura do canal, aí a gente pôde conectar aqueles diálogos que foram treinados a princípio para resolver as dúvidas dos usuários referentes ao Pix, a gente foi conectando isso dentro das transações que a gente criou. E, inclusive, pegamos alguns pontos ali que são interessantes de abordar o cliente dentro da jornada, por exemplo, um feedback positivo, e aí eu percebo que, inclusive, o usuário ainda não cadastrou chave ali no BB, a gente ia lá e dava uma cutucatinha no usuário. Pô, não tá querendo cadastrar uma chave Pix agora não? Você já consegue fazer com o CPF, tem o teu CPF aqui, que tal a gente fazer a chave agora? Então todo esse tipo de elemento de estratégia foi aproveitado. E só para completar, com uma oferta de prêmio esse do feedback, né? Então tinha ali uma atração. É legal você falar isso, Gutão, porque as primeiras estratégias do chatbot, elas tinham uma espécie de pretensão para atendimento, né?
E aqui, nesse contexto de 2019, a ideia já é a utilização de estratégia de negócio, né? Há uma evolução constante na leitura do que a gente fez do próprio recurso, né? Aqui a gente já estava falando, num período pós-pandemia, aí, tinha mais de 5 milhões de usuários ativos, então o contexto era outro e aí a dinâmica de estratégias de negócio eram... tivemos ali algumas iniciativas, essa foi bem bacana. Tinha a pessoa que fazia o pré-cadastro, ela concorria a prêmios no Banco do Brasil e a gente aproveitava esse tipo de jornada, né? Vamos para o próximo slide, porque aqui a gente vê um caminho do fácil, né, do bem. Aqui é um Pix sendo enviado em 3 passos, tá? É o caso daquela pessoa que está pagando o almoço, né? O método de entrada dos dados foi o QR Code mesmo, que já tem todos os dados para o pagamento, então a pessoa compartilhou esse QR Code com o 4004, o assistente ele já reconheceu o que era, já apresenta os dados para prosseguir a transação e pergunta se pode confirmar. Se a pessoa confirmar, ela vai ter um link onde ela vai numa tela, vai sobrepor o WhatsApp para ela imputar a senha de 6 dígitos. Lá tem todos os dados para fazer essa confirmação. E feito isso, pronto, o seu Pix foi enviado. Então, esse cenário é assim, por trás dele existe um universo de caminhos que poderiam ter tratamento também, né? Então, se, por exemplo, esse QR Code ele poderia não ter um valor, tem cobranças que a pessoa vai setar o valor. E aí, nesse caso, a pessoa estaria no passo de setar o valor. Poderia ser um usuário que nunca tivesse conversado com 4004, não tivesse autenticado, né? E aí ele passaria por um processo de perguntagem se conta e até de autenticação do dispositivo. Mas, assim, por um usuário recorrente no nosso canal, né, para aqueles usuários ativos, a jornada ela funciona dessa forma. Se ele falasse, eu quero enviar um Pix, inclusive por áudio, tem uma conversão e tal, aí ele cairia na tela, então me fala a sua chave Pix, aí a depender do dado que ele me trouxesse, eu conseguiria fazer a pergunta pertinente ou então prosseguir com a jornada. Então, a gente em 5 dias, com uns norteadores bacanas, a gente conseguiu sair com esses 4 funções principais já no dia em que o Pix foi lançado. Então, isso é muito legal, porque é muito comum da gente adequar transações que já existem no banco, adequar serviços e soluções que o banco já criou em outros lugares, né? Mas nessa jornada foi um pouco diferente. Quando o Banco Central falou, segunda-feira, falou, tá valendo, o bot do Banco do Brasil já mandava transferências, né? Mas aí, meu amigo, aí tem os erros, aí começa um processo que, assim, o bot nunca está pronto, né? A gente chama que está vivo, tá? Então, aí ele sai para a rua com essas 4 funções, e vai lá tomar na cabeça, lá vai, teve dado que ele não entendeu, a gente já tinha uma quantidade enorme de tratamento, de mensageria para tratamento de erros, mas a gente tinha uma tabela de código que era o erro, e nunca tinha o serviço funcionado, então só depois que ele passou a funcionar, a gente conseguiu entender melhor o que aquilo significava, e permitir que a gente recuperasse desse erro esse usuário. Então, a depender da natureza do problema, se já era uma chave já cadastrada, tinha que fazer outra. Então, aí começou um processo de aprendizado com o próprio usuário. Nesse caso, para ser preciso, o tratamento dos inputs, a coisa de ensinar, isso daí já estava um pouco consolidado por conta da própria arquitetura, né? A vontade de enviar dinheiro, o bot já entendia, vai ele mapear algumas coisas assim. Mas fica essa parte de curadoria viva, né? Depois com análise de feedback, análise de atrito no meio da transação, ela enriquece muito através da gente pensar soluções, né, para quem está naquele problema, para muito mais do que pensar a resposta que eu vou ter que escrever ali, pensar na solução para uma pessoa que está numa situação como aquela, de alguma maneira o grande norteador que a gente tem obtido sucesso desde que começou a trabalhar assim, né? Inclusive, a gente teve que colocar algumas transações auxiliares ali para conseguir dar conta da jornada, né? O usuário que tem um monte de chave cadastrada, ele quer consultar elas, né? Às vezes ele não anotou, então tem que ter um lugar para consultar. Mesma coisa para os Pix que foram enviados e para os QR Codes que o usuário gerou e quer saber se já pagaram, quer saber os Pix que ele já enviou. Então, todo esse tipo de transação auxiliar ali na jornada, ele foi com base nos feedbacks dos usuários e com base na disponibilização das funções ali pelo Banco Central e pelas outras equipes de tecnologia aqui do banco, a gente foi integrando isso aos poucos na jornada do usuário que veio fazer o Pix no WhatsApp.
E aí a gente chega num resultado muito bacana. É a foto que eu mais gosto, porque do universo de transações financeiras que o nosso assistente, que aí está falando com na casa de milhões, né? De usuários, tá? Mas assim, no volume financeiro que transita no bot, 47% mais que isso é enviar Pix, cara. É a Dona Maria pagando a tua feira, é esse o cenário que está sendo muito eficiente. E a gente percebe que isso é decorrente da facilidade e simplicidade do processo por lá. Tem limitações, a gente escolheu ter um limite de segurança de até R$ 300. A gente sabe que é um tipo de transação para pagar uma feira serve, entendeu? Não é para comprar uma casa, mas é para pagar uma feira, para servir a Dona Maria, aquele almoço. Então, ali funciona muito simples, né? E eu acho que essa foto eu gosto porque a gente percebe que em poucos meses, né, que a transação está no ar, ela já começa a pegar essa relevância para os usuários. Para ser sincero, o assistente ele nem foi muito eficiente para cadastrar a chave Pix naquele primeiro processo, porque o marketing geral daquilo era entre no aplicativo do seu banco e cadastre a sua chave, né? As pessoas não imaginavam que era pelo WhatsApp do banco que cadastrariam, e lá a nossa transação no app foi responsável por mais de 90% das chaves. No entanto, as pessoas que utilizam recorrentemente o serviço, essas sempre voltam. E aí isso daí está crescendo de uma maneira muito orgânica a relevância desse serviço. Aí, como tapinha nas costas é sempre legal, abraços e tudo mais, a gente foi... existiu uma premiação de projetos inovadores e a gente foi o campeão, por dizer assim, de voto popular em inovação de 2021 com esse projeto do Pix no WhatsApp. O banco foi pioneiro, acho que até agora nesse sentido, e eu acho que isso daqui é uma marca da gente tentar fazer do canal, dos assistentes virtuais, algo que possa facilitar a vida das pessoas de fato, né? Então, era basicamente isso que a gente queria compartilhar rapidinho com vocês. Espero que não tenha travado muito, que tenha rodado bacana. E se você tem alguma dúvida, quer trocar uma ideia com a gente, tomar um café, tá aqui os contatos, ó. A gente está super à disposição, pode conversar conosco. E é isso, Gutão. Dan, aqui para você é Dan, esse é o Gutão, é assim que a gente se trata, tá? Isso aí, pessoal, valeu a oportunidade.